Bom, agora vamos verificar aqui a escala natural. Tá? Então, a escala natural significa que a medida do desenho é idêntica à medida do objeto real. Então, muito utilizado principalmente na área da mecânica. Tá? Então, a escala natural significa que as medidas são idênticas. Então, a escala é 1 para 1. Tá? Então, aqui temos uma representação de um gancho. Tá? Esta representação temos o valor aqui de 1,5 centímetros. Então, essa medida do desenho é idêntica do real. Tá? Aqui temos a representação de uma corrente, ou seja, não é necessário reduzir e nem ampliar. A sua escala natural é a escala própria do objeto. Então, as medidas sempre vão ser idênticas. Tá? Vamos verificar agora alguns parâmetros da escala. Tá? O que significa o módulo? O módulo de uma escala é sempre o valor referente a uma unidade. Então, se temos uma escala 1 para 50, o módulo é 50. Se temos a escala 20 para 1, o módulo é 20. Tá? O título de uma escala nada mais é do que a própria escala. Então, a relação estabelecida entre uma unidade e um módulo é o próprio valor do título. Então, 1 para 50 é o título. 1 para 200 é o título também correspondente da escala. Tá? Então, o título é todo o conjunto numerador e denominador, seja ampliação ou seja redução. Bom, vamos verificar agora um parâmetro muito importante que é denominado de precisão gráfica. Então, conforme estudos realizados, se observou que temos uma determinada precisão gráfica em função até mesmo da nossa visão. Essa precisão gráfica, ela ficou em torno de 0,2 milímetros. O que significa isto? Esta parte daqui corresponde à quinta parte do milímetro, ou seja, a gente não vai conseguir caracterizar objetos que fiquem abaixo da quinta parte do milímetro. Fica praticamente impossível a sua visualização. Imagine, aqui tem uma régua, aqui temos 1 milímetro, 1 milímetro. Imagine representar a quinta parte do milímetro, 0,2. Ou seja, vai ficar simplesmente um ponto. Então, se convencionou estabelecer que valores abaixo da quinta parte do milímetro fica praticamente impossível representar um objeto. Já 0,2 milímetros, que fica apenas um ponto, a gente não tem tanta clareza. Então, procurou-se convencionar que quando utilizarmos uma determinada escala, a gente vai ter que ter cuidado que o objeto a ser representado ele não fique abaixo de 0,2. Se ele corresponder a 0,2, bom, a gente vai estabelecer simplesmente por um ponto. Então, vamos verificar um exemplo. Vamos supor que queremos verificar qual é a medida do real, ou seja, qual a medida do real, quando venhamos utilizar uma escala de 1 para 20 mil. Então, o que a gente pode pensar? Bom, se a escala é 1 para 20 mil e o menor valor estabelecido graficamente é de 0,2, então, para verificar o tamanho do objeto real, ou seja, o menor tamanho do objeto real para que possa ser caracterizado em 0,2, basta o quê? Multiplicar. Se multiplicarmos 20 mil, que é o módulo da escala, vezes 0,2, significa que vamos ampliar esta medida de 0,2 20 mil vezes, que vai corresponder a 4.000 milímetros, que significa o valor de 4 metros. O que significa isso? O valor de 4 metros de um objeto a gente consegue representar em 0,2 quando utilizarmos a escala de 1 para 20 mil. Ou seja, o menor valor, a menor medida de um objeto que a gente consegue representar quando utilizarmos 1 para 20 mil, é 4 metros. Se representarmos se tivermos um determinado objeto com valor de 2 metros, a gente não vai conseguir representar na escala
1 para 20 mil. Vai ficar 0,1 milímetros, tá? Vai ficar muito pequeno. Então, o limite estabelecido através da precisão gráfica ficou com 4 metros. Então, em função da escala, a gente vai ter determinadas medidas, tá, do tamanho real que poderá ser representado. Então, um exemplo, na escala 1 para 100 mil, o mesmo processo. Vamos multiplicar este módulo de 100 mil vezes 0,2 milímetros, que é a precisão gráfica. Isso vai corresponder a 20 metros. Então, objetos que têm um valor de 20 metros, tá, a gente vai conseguir representar por um ponto, 0,2 milímetros. Tá bem? Então, quanto maior o valor correspondente do denominador, tá, menor vai ser a escala, tá, estabelecida. Bom, então, dependendo da escala, a gente pode estabelecer a representação do objeto, tá bem? Isso é importante, tá? Porque a escala, temos determinados objetos, e a gente vai conseguir ou não representar em função até mesmo da escala. Ou seja, cada valor correspondente aqui são os limites estabelecidos. Então, na escala 1 para 20 mil, o limite é 4 metros. Menor de 4 metros não é possível. Na escala 1 para 100 mil, o limite é 20 metros. Um exemplo, se a gente vai representar uma casa que tem o valor de 5 por 10 metros, um exemplo, a gente não vai conseguir representar, tá, nessa escala de 1 para 100 mil. Mas poderíamos utilizar em outra escala estabelecida. Um exemplo, na escala de 1 para 20 mil, seria possível. Claro que não ficaria tão claro, tá? Então, se estabeleceu determinados limites, tá, até mesmo para se conseguir ter uma determinada clareza na representação. Tá? Claro que isso daqui é um limite estabelecido. Claro que muitas vezes, ao invés de utilizar um ponto, a gente pode utilizar uma determinada simbologia. Tá bem? Um objeto ficou abaixo de 4 metros e queremos caracterizar. Então, a gente pode utilizar uma simbologia que aí não vai estar sendo representado de uma forma precisa. É simplesmente uma simbologia para dar uma ideia de uma certa caracterização. Tá? E um outro parâmetro importantíssimo é a unidade de escala. Tá? O que seria esta unidade de escala? A unidade de escala, a gente pode pensar da seguinte maneira: o quanto que temos que representar no papel para que esta representação corresponda a uma unidade do real. Um exemplo, na escala 1 para 100, tá, é o mesmo que eu dizer que 1 centímetro corresponde a 1 metro. Tá? 1 centímetro corresponde a 100 centímetros. Então, a unidade de escala é 1 centímetro. Ou seja, a cada 1 centímetro que a gente representa no papel, a gente está representando o valor de 1 metro, certo? Porque 1 metro a gente divide em 100 partes, cada partezinha vai corresponder a 1 centímetro. Na escala 1 para 200, o mesmo processo. Tá? Se eu dividir 1 metro em 200 partes, cada partezinha vai valer meio centímetro. Tá? Então, a cada meio centímetro que representarmos, estamos representando 1 metro. Tá? Então, basta estabelecer esta razão de tal forma que o denominador fique o valor 1. Então, a gente pode utilizar simplificações. Tá? 1 para 200, estabelecemos o mesmo que 0,05 corresponde a 1 metro. Mas como eu encontro esse valor de 0,005 metros? Colocamos o valor x. Tá? 1 para 200 está x sobre 1. Bom, tendo x aqui, multiplique x vezes 200. Tá? E aí estabelecemos a razão estabelecida. Tá? 1 dividido pelo valor 200, que vai ficar o valor de 0,005 metros. Isso significa 0,5 centímetro para cada 1 metro. Então, a unidade de escala corresponde a 0,5 centímetros. Ou seja, unidade de escala significa o quanto que temos que representar no papel, tá? Para que no real corresponda a 1 metro. Isto vai ser extremamente importante quando caracterizarmos a questão
da escala gráfica, do escalímetro a ser utilizado.